Meus amados, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e nos versos 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, nós devemos ter essa verdade em mente todas as vezes que nós lermos a Bíblia e todas as vezes que nós formos ouvir uma pregação. Toda escritura é inspirada. O que é que nós temos a aprender com essa passagem que foi lida nessa noite? Observe, meus irmãos, que nós temos aqui uma mensagem de juízo. E nós demos a essa mensagem o título de o inevitável juízo de Deus. Essa passagem nos mostra isso. Ela nos ensina que o juízo de Deus é inevitável. E alguns vão dizer: mas pastor, essa mensagem não é agradável. Negócio desagradável, está ouvindo sobre juízo, condenação, perdição. Fale de outra coisa aí, fale de amor. Irmãos, a mensagem de juízo para os ímpios, ela traz consigo a mensagem de consolo para o povo de Deus. Porque ao passo que a Escritura nos mostra que os ímpios sofrerão o juízo de Deus, sofrerão a condenação eterna, ela também nos mostra que o povo de Deus viverá eternamente em paz, em gozo e na presença de Deus. Essa mensagem da ruína de Nínive, ela traz alívio para Judá. Nessa passagem, irmãos, nós temos aqui de forma muito clara o povo de Nínive, o Império Assírio. Nós temos aqui também, de modo oculto, mas presente, o alívio do povo de Deus, porque você está lembrado que a Síria oprimia Judá. Já tinha destruído Samaria, o rei do norte, e vivia oprimindo Judá, o reino do sul, povo de Deus. Uma vez que aquele povo seria destruído, traria alívio ao povo de Deus. A mensagem de juízo do ímpio traz consigo a mensagem de alívio para o povo de Deus. Observe na sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Naum começa essa palavra de juízo com um ai. Ele lança um ai de lamento sobre aquele povo. Esse ai que inicia no capítulo 3, o sentido original dessa expressão é como um gemido de dor por uma tragédia muito grande. Essa expressão na língua original é como se o autor estivesse expressando, ele estivesse aqui apresentando, mostrando um gemido muito forte, muito angustiante
uma dor muito grande devido a uma tragédia acontecida e vivenciada por ele. Esse devia ser o sentimento, essa deveria ser a sensação do povo de Nínive, naquele momento, ao receber essa mensagem. Naquele momento, irmãos, enquanto Naum está proferindo a sua profecia, é como se as nuvens estivessem se preparando e ficando aquele horizonte carregado, como a gente vê no período de chuva, que estamos vivenciando esse período. E essa semana mesmo, durante alguns dias, nós tivemos esse cenário de a gente olhar no horizonte e ver o céu todo escuro, nuvens escuras. E o que é que a gente espera quando a gente vê esse cenário? Chuva, um temporal. Enquanto Naum está proferindo essa palavra, é como se as nuvens estivessem carregadas do juízo de Deus, prontas para serem derramadas como um grande temporal sobre Nínive, mostrando assim e executando assim a ira de Deus contra aquele povo. Observe que Naum, ele mostra no versículo 1, 4, digamos assim, ele dá 4 adjetivos. Ele apresenta nesse primeiro versículo 4 adjetivos ou 4 situações. Ele descreve aquela cidade de 4 formas. Qual é a primeira? Olhe na sua Bíblia aí. Cidade sanguinária. A cidade de Nínive, meus amados irmãos, era o símbolo mais horrendo da violência contra os povos. Os soldados assírios não tinham nenhuma piedade, matavam quem encontravam pela frente, empilhavam os corpos, faziam entulhos, eles destruíam a todos que eles encontravam. A segunda expressão que o profeta aponta aqui é que é uma cidade cheia de mentiras, toda cheia de mentiras. Eles eram desonestos, eram fraudulentos, eram indignos de confiança. O profeta não encontra outra expressão para descrever a cidade, a não ser que ela era uma cidade cheia de mentiras. Nós sabemos que a mentira procede do diabo. Ele é o pai da mentira. A mentira é a mãe do engano. O diabo é o pai. A mentira é a mãe do engano. Ela escraviza as pessoas, destrói pessoas, atrai o juízo divino. Nínive não estava apenas aliançada com a mentira, ela estava cheia de mentiras. Não havia verdade alguma. Estava cheia de mentiras. A terceira expressão que o profeta apresenta aqui é quando ele diz que era uma cidade também cheia de roubo. Ela era cheia de mentiras, cheia de roubo. A cidade era rica, os seus tesouros eram muitos, mas eles foram tomados dos outros povos de forma fraudulenta. Eles foram tomados à força, eles foram fruto de roubo. O luxo e a ostentação que aquele povo apresentava não era fruto do seu trabalho, não era algo conquistado de forma lícita, era fruto de roubo, fruto da opressão. Eram bens mal adquiridos e eles se tornaram combustível para a sua própria destruição. Ele ainda apresenta uma 4ª situação. Ele diz que é uma cidade opressora, que não solta a sua presa.
Observe, meus amados, aquele povo, eles eram tão maus e cruéis que eles não apenas matavam, mentiam e roubavam os povos, mas eles também mantinham presos os que sobreviviam e tratavam essas pessoas com desumanidade. Oprimiam essas pessoas, prendiam, eles não soltavam suas presas, ninguém conseguia escapar das suas mãos cheias de opressão. Observe que no único versículo, num pequeno espaço de tempo e com poucas palavras, o profeta Naum, ele apresenta uma série de pecados cometidos por aquele povo. Eles acumulavam pecados, um após o outro. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, o que diz o Salmo 42, verso 7. Salmo 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Mas eu quero que você preste atenção ao início. Um abismo chama outro abismo, as ondas uma trazendo a outra. Você, quando vai na praia, você fica olhando. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu gosto de ficar olhando as ondas. Eu acho bonito o mar, é uma coisa linda, né? E você fica ali, aí vem uma onda e ela morre na praia, morre na areia. Mas quando aquela onda morre na areia e a gente continua olhando para a água, o que é que a gente vê? Outra onda. E você vai passar o dia inteiro assim, né? Uma onda morrendo e outra chegando em seguida, uma morrendo e outra chegando em seguida, o dia todinho. É isso que ele está dizendo. O pecado é como essa onda do mar, é como um abismo que chama outro abismo. É um pecado vindo logo em seguida, um pecado atrás do outro, é uma desobediência atrás da outra. E é isso que aquele povo fazia, e é por isso que eles serão destruídos. Isso aqui, irmãos, é uma figura muito vívida para os nossos dias. Será que tem gente assim? Será que tem gente que vive oprimindo os outros? Com violência, mentira, roubo, opressão, bens mal adquiridos. Não quero entrar em muitos detalhes aqui. Não vou me prender muito aqui, mas você sabe. O fim daqueles que assim vivem não será diferente do fim que abateu a cidade de Nínive. O fim destas pessoas que vivem de tal forma, acumulando pecados, um logo após o outro, um em cima do outro, o fim destas pessoas é destruição. Olha o verso 2. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Veja, irmãos, aqui nós podemos perceber esse fim inevitável, esse juízo inevitável, a matança que vai acontecer, que vai abater aquele povo. E Naum registra aqui de forma muito vívida, numa cena muito forte, a invasão dos inimigos, os soldados que viriam para destruir aquela cidade. Uma invasão assombrosa. Um povo que iria vir contra Nínive e que não haveria salvação, não haveria escapatória. O profeta registra aqui uma cena com os sons e as imagens. A gente pode imaginar, lendo essas palavras nos versos 2 e 3, a gente pode imaginar os sons e as imagens daqueles inimigos chegando para destruir, para invadir aquela cidade. Aqueles inimigos, eles viriam contra Nínive, uma cidade opulenta, uma cidade cheia de soberba, poderosa, um povo poderoso, mas eles iriam sofrer
uma derrota esmagadora, uma derrota final. O mesmo que eles faziam com os outros povos conquistados, agora ia acontecer com eles. Um banho de sangue, uma carnificina. Os habitantes daquela cidade soberba agora, eles iriam enfrentar, eles iriam experimentar tudo o que eles fizeram com os outros. E o que é que isso diz para nós? Qual é a mensagem dessa verdade aqui? A mensagem, meus amados, e essa mensagem é especialmente para aqueles que não nasceram de novo ainda. A mensagem é que aquele que não nascer de novo, aquele que não se arrepender dos seus maus caminhos, aquele que não entregar a sua vida a Cristo, vai enfrentar um final igual ao final de Nínive. O final é destruição, é ruína completa, é morte, é perdição eterna. Observe, meus amados, o texto prossegue apresentando, nos mostrando a completa ruína daquela cidade. Uma cidade que, conforme o profeta diz, era uma cidade encantadora. Olha o verso 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Naum usa uma figura aqui. Essa bela e encantadora meretriz é Nínive. O que é que Provérbios nos diz a respeito da mulher encantadora, mas que tem engano nos seus lábios? Provérbio diz: filho meu, foge dela. Foge. É perdição, é destruição. O que foi que José fez? Diante das palavras encantadoras da bela esposa de Potifar. Eu estou dizendo que ela é bela porque aquele homem, sendo rico, poderoso como ele era, com certeza a mulher dele era bela. E aquela mulher, todos os dias, ela tentava José: deita comigo? Deita comigo? José dizia não. E no outro dia de novo: deita comigo? José dizia não. Deita comigo? José dizia não. E quando foi um dia, ela tramou tudo, ela preparou tudo, e só ficou José e ela na casa. E aquela mulher encantadora, ela chega para José mais uma vez e diz: deita comigo? E aí a gente sabe a resposta de José: pecaria eu contra Deus? Observe, meus amados, o que muitos não conseguem compreender é que o pecado, ele é contra Deus. Ah, pastor, mas é assim mesmo, a gente vive assim, a gente vai vivendo e no final das contas Deus dá um jeito lá e Ele bota a gente no lugar que Ele achar que a gente merece. Você precisa se lembrar, meu amado, que o pecado é algo gravíssimo. O pecado é algo que afronta a santidade de Deus. Por isso que o pecado, ele leva o homem à condenação eterna. Observe, meus amados, esse texto ele vai nos dizer que aquela cidade, ela era encantadora, ela tinha uma aparência. E aqui o profeta Naum, ele passa a comparar aquela cidade com uma prostituta. Você sabe que nas Escrituras a idolatria ela sempre está associada à prostituição. Os estudiosos vão dizer que a principal divindade de Nínive era uma deusa chamada Estar. Estar era a deusa
da fertilidade, a deusa do erotismo e também a deusa da guerra. Não é difícil de entender por que Naum usa essa metáfora. Observe, meus amados, devido à sua cegueira espiritual, os assírios eles foram seduzidos por essa deusa pagã. Eles estavam sob o controle da sua lascívia, da sua ganância, da sua violência. Ela era a deusa da fertilidade, da prosperidade. Ela era a deusa do erotismo, da paixão sexual. E ela era a deusa da guerra. O que é que o texto diz aqui? Diz que aquela cidade ela era uma prostituta. Ela era feiticeira, ela vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Aquele povo, eles adoravam uma deusa pagã, e a gente já aprendeu aqui, né? Que você se torna semelhante àquilo que você adora. Qual é o seu Deus? A quem você adora? Salmo 115, verso 8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Aquilo em que o homem crê determina a forma como ele vive. A sua crença determina o seu comportamento. O profeta nos mostra aqui a prostituição desenfreada de Nínive para seduzir os povos. Como uma prostituta, uma mulher que era uma sedutora e saía seduzindo a quem encontrava pela frente. O profeta nos mostra que aquele povo, eles eram feiticeiros. Aquilo era uma cidade mestra de feitiçarias, oprimia os povos, vendendo os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eles eram um povo envolvidos com falsos deuses, com imoralidade, uma mistura do paganismo com uma promiscuidade que levou aquele povo a oprimir os outros povos. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que andam os povos hoje? Como é que está o mundo? Para onde a gente olha, meus irmãos, a gente vê promiscuidade. Eu sei que nem todo mundo assiste televisão mais, não é? Tem muita gente aqui que não sei que não assiste mais televisão, porque vive agora ligado no YouTube, nas redes sociais, né? Tudo que quer assistir tem outros meios. Mas se você liga a TV, a promiscuidade está lá, nos programas, filmes, novelas, seriados, a promiscuidade está lá. Se você abre o celular nas redes sociais, a promiscuidade está lá. Se você quer ficar de queixo caído, você sai de casa e vai na rua. Você chega no shopping, faz até medo. Se você vai na praia, pior ainda. Aonde você chega, a promiscuidade está presente. Homens e mulheres vivendo de forma promíscua. A feitiçaria, a idolatria, o paganismo, todas essas coisas crescem de forma tremenda. Observe, meus amados, que o profeta está mostrando qual é a causa da destruição daquele povo. E essa continua sendo a causa da perdição de todos aqueles que não entregam sua vida para Cristo.
A causa da destruição daquele povo era a sua prostituição, o seu pecado, sua feitiçaria, seu paganismo. E continua sendo até hoje. E então Deus mostra a justa retribuição. Olha o que é que ele diz no verso 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Os exércitos inimigos foram instrumentos de Deus para exercer o juízo contra aquela cidade. É Ele quem levanta e abate reinos, é Ele quem levanta e destrói reinos, é Ele quem levanta e destrói e derrota exércitos. Aqueles que escolhem o caminho do mal terão de enfrentar inevitavelmente o juízo de Deus. De Deus não se zomba. A Escritura nos diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Observe que Deus está dizendo aqui: eis que eu estou contra ti. Paulo diz lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, vamos de novo, todo mundo, se Deus é por nós, muito bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo aqui a Nínive: estou contra ti. E a pergunta é: e se Deus for contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a grande questão é, e eu queria que você pensasse nisso. Eu quero que você coloque essa interrogação na sua mente. E eu espero que daqui até eu terminar essa mensagem, que não vai demorar muito, mas eu espero que daqui até eu terminar essa mensagem, você tenha refletido se Deus é por você ou se Ele está contra você. Pastor, que é isso, pastor? Deus contra mim? Sim. Ele disse: eu estou contra ti. Deus está contra todos aqueles que lhe desobedecem. Deus está contra aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu Salvador. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas se Deus for contra nós, quem é que vai ser por nós? Só tem um jeito. Se você está na condição em que Deus ainda está contra você, só tem uma solução para você: corra para Cristo, entregue sua vida a Cristo, derrame o seu coração diante de Cristo, entenda que você é pecador, que você não tem jeito, que não tem solução para a sua vida, a não ser que você entregue sua vida a Cristo. Somente Ele pode te livrar da ira de Deus. Somente Ele. Pense nisso, reflita, porque o juízo de Deus é terrível. Olha o que ele continua dizendo no versículo 5: levantarei as abas da tua saia, e sobre o teu rosto mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Veja, irmãos, que palavra é essa? Que figura é essa que o profeta está mostrando aqui? Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho dito aqui muitas vezes, e eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu tenho falado. Entenda que Deus, Ele não é aquele velhinho, o bom velhinho do Natal, aquele Papai Noel que leva presentinho para todo mundo a toda hora e que está pronto para passar a mão na cabecinha dos pecadores e de quem quer que seja. Não. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. E Ele faz justiça contra todos aqueles que o desobedecem. Observe, meus amados, que Ele está mostrando o que Ele vai fazer com aquela nação para humilhar
aquele povo. O que é que ele diz aqui? Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto. Pense nessa figura. Deus está tomando aquele povo, aquela nação, como uma meretriz. E ele diz: eu vou mostrar a tua nudez. Eu vou mostrar as tuas vergonhas. Ele não somente condena, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus é um Deus vingador. Deus é um Deus vingador. E Ele mesmo diz: a mim pertence o quê? A mim pertence a vingança. Deus não toma por inocente aqueles que querem ultrajar o seu nome. Deus não tomará por inocente aqueles que se levantam contra Ele. Observe, meus irmãos, que esse texto ele nos fala da vingança de Deus. Ele não termina por aí, olha o verso 6. Lançarei sobre ti imundícias. No original, irmãos, a ideia é a seguinte: Deus está dizendo assim: vou lançar esterco na tua cara. É isso que Ele está dizendo. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Vou fazer de você um espetáculo, agora é um espetáculo horrendo. É isso que Deus vai fazer com os pecadores. Você pode perceber o perigo que os homens estão correndo ao rejeitarem o Evangelho? Você pode perceber o perigo que os homens estão correndo ao rejeitarem a salvação? A destruição é final. Verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Observe, meu amado, que Deus ele vai agir. De uma certa forma a gente pode dizer com requintes de crueldade. Eu não estou dizendo que Deus é cruel. Eu não estou pregando um Deus cruel aqui. Mas o que eu estou dizendo é que Deus é um Deus vingador. Isso não é palavra minha, isso é a palavra de Deus. Ele mesmo diz: Ele é vingador. E Ele é vingador contra todos aqueles que não se arrependem, contra todos aqueles que não reconhecem os seus pecados. Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que quando Cristo vier, Ele virá com os anjos de sua glória, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Se você tem uma visão diferente de Deus, trate de olhar para Deus como a Bíblia o apresenta. A Bíblia apresenta o Deus santo, amoroso, misericordioso, galardoador, benigno, que exerce misericórdia em até 1000 gerações. Isso é uma linguagem figurada, é uma maneira de mostrar que a misericórdia de Deus é eterna, é imensa, é tremenda. Mas a Bíblia também nos apresenta um Deus, o mesmo Deus, que é justo e que condena o pecador. Agora observe, Ele condena o pecador que não se arrepende. Ele não tomará ninguém por inocente. Ele vai destruir essa cidade por causa dos seus pecados. Ele vai destruir esse povo por causa dos seus pecados. Eu falei na última vez aqui que Jonas foi, pregou em Nínive. Mas o que aconteceu?
povo se arrependeu e Deus poupou aquela geração. Cerca de 100 anos depois, Nínive já estava novamente nos mesmos pecados. Quando surge então Naum? Entenda bem essa cronologia. Jonas vai, prega, o povo se arrepende. Mas aquela geração passou. 100 anos depois da pregação de Jonas, veio Naum. Por quê? Porque o povo estava novamente nos mesmos pecados. E Deus então envia o profeta para anunciar o juízo. E cerca de 40 a 50 anos depois de Naum, esse juízo de fato aconteceu. E tudo o que o profeta disse aconteceu. Por quê? Lembrando as palavras do apóstolo Paulo: o salário do pecado é a morte. Deus não estava sendo mau, Deus não estava sendo injusto com aquele povo, Deus estava apenas exercendo a sua justiça. O salário do pecado é a morte. Eu quero concluir essa palavra com algumas aplicações. Observe, meus amados, esse texto nos fala do engano daquele povo, daquela cidade. As aparências podem enganar as pessoas, mas ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar as pessoas, mas você não pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus, porque Deus conhece o coração. Ele disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, quando ele mandou Samuel ungir o rei. E Samuel não sabia quem era, mas Deus disse: vai que eu vou te mostrar. E ele disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração. Não nos esqueçamos disso, meus amados. O que vai fazer a diferença no final de tudo não é se eu canto bonito, não é se eu prego bonito, não é se eu aparento uma piedade, não é nada dessas coisas. O que vai fazer a diferença no final de tudo é se eu sou obediente a Deus, se eu sou transformado, se eu sou uma nova criatura, se eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu fui transformado. Um evangelho que não transforma não é o evangelho de Cristo. Alguém que não foi transformado é alguém que não nasceu de novo. As aparências enganam, mas enganam os homens, não enganam a Deus. A segunda aplicação que eu quero fazer é no sentido de que o pecado ele pode até dar algum privilégio neste mundo. Olhe para Nínive. Seus pecados, suas maldades, deram privilégios àquele povo. Deram riqueza, glória humana, poder. Aquele povo foi um povo
que teve muitos privilégios. O pecado ele pode até dar algum privilégio nesse mundo, mas a ira de Deus virá contra todos os que vivem no pecado. Meus amados, nós olhamos hoje para o mundo ao nosso redor e não vemos um cenário muito diferente. Ah, mas a gente não tem guerra. Tem gente que acredita nisso, né? Tem gente que acha que o Brasil é o melhor país do mundo porque não tem guerra. Deixa eu só lembrar você uma coisa. A violência no Brasil mata mais do que as guerras que estão em curso aí. Quem é que está em guerra hoje? Rússia, Ucrânia, Israel, os países ao redor de Israel. Mas se você for fazer uma análise, morre mais gente no Brasil devido à violência do que o povo nas guerras nesses países aí. Não pense que nós estamos distantes disso, não. Esse povo é um povo sanguinário. E sabe por que nós estamos nessa situação? Porque nós temos pessoas que estão se apoderando do que não lhes pertence, que estão torcendo e distorcendo as leis, que torcem o direito, e a Bíblia diz: ai daquele que torce o direito, ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal. A nossa situação não é muito diferente da situação desse povo aqui, não. Quando eu digo a nossa, eu digo a situação do povo como um todo, a nação. Porque muitos veem as vantagens. As vantagens. Mas as vantagens do pecado são momentâneas. Ao passo que a ira de Deus é eterna. Do que adianta, disse o Senhor Jesus, do que adianta ao homem ganhar este mundo e perder a própria alma? Do que adianta ao homem ter riqueza, ter luxo, ter privilégios neste mundo, mas perder a sua alma? O missionário Jim Elliot, esse missionário foi um homem de Deus e ele foi morto em serviço. Ele foi morto pelos índios canibais que ele tentava evangelizar. Mas antes de morrer, ele deixou escrito uma frase que ecoa até os nossos dias. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que pode perder. Ou melhor, deixa eu falar direito aqui que eu troquei as palavras. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que é que a gente não pode reter? Os bens desse mundo. Você leva o quê? Do que é que adianta? Trabalhar, juntar, e eu estou falando principalmente no aspecto daqueles que usam de meios fraudulentos, como o povo de Nínive fazia, para juntar algo que não pode reter. E acaba perdendo aquilo que não poderia perder, aquilo que não deveria perder. Então não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder, para ganhar a vida eterna. Não é tolo aquele que considera, como disse o apóstolo Paulo, aquele que considera esse mundo como refúgio, aquele que considera as coisas desse mundo como perda para ganhar a Cristo. E em terceiro e último lugar, a cidade sanguinária, ela pode oprimir os servos de Deus, mas eles um dia, meus amados, desfrutarão da cidade celestial, a nova Jerusalém, para todo sempre.
Eu quero terminar lendo com você no capítulo 21 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21. Veja, nós estamos falando de uma cidade sanguinária, que oprimia os povos. Mas nós almejamos, meus amados irmãos, pela cidade santa, a Nova Jerusalém. Diz aqui o texto sagrado, observe, Apocalipse, capítulo 21. O verso primeiro ele diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Observe que aqui ele nos fala da cidade eterna, aquela onde nós vamos viver, a cidade santa. Se você for um pouquinho mais adiante, no versículo 22, nós não vamos ler o texto, o capítulo todo, mas observe agora o verso 22. Ele diz assim: nela em quem? Na cidade santa, essa na qual nós vamos morar. Ele diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o seu nome. Se você ainda não tem certeza quanto ao seu nome está escrito no livro da vida, clame a Deus. Clame pelo sangue de Cristo. Quebrante seu coração. Busque a Deus com sinceridade. E você terá essa certeza, para que você possa também viver para todo sempre nessa cidade, a cidade santa, diante de Deus, no gozo eterno. Que Ele, pois, nos abençoe.